Ninguém vem ao mundo com uma missão grandiosa. O mundo não precisa de salvação. O planeta está aqui há alguns bilhões de anos, já esquentou, já esfriou. E foi duro eu perceber isso, porque eu achava que eu tinha uma missão, que eu tinha que fazer algo grandioso. Mas, na realidade, eu só estava tentando preencher, como foi dito agora há pouco numa apresentação, o vazio enorme da minha alma. Para que serve um propósito, então, se não é para fazer algo grandioso? E também já foi dito aqui agora há pouco, serve para a gente poder escolher morrer com integridade. A gente tem duas opções na vida. A gente pode escolher morrer com a sensação de ter feito o melhor, de ter sido humano com H maiúsculo, ou pode morrer com a sensação de flacidez, com a sensação de fracasso da alma, com a sensação de ter desperdiçado a existência. Nenhum grande líder, né? Gandhi, Martin Luther King, Jesus morreu pobre, carpinteiro, judeu no Império Romano, cercado por algumas dezenas de seguidores. A preocupação não era fazer algo grandioso. E essa é um pouco do que eu queria compartilhar com vocês, a visão da importância do paradoxo, da importância do propósito, da capacidade de um propósito te dar força, te dar integridade, sem nenhuma preocupação com o que acontece fora de você. E o que faz com que cada um de nós tenha um propósito distintivo? Se essa dimensão de escolher morrer com integridade significa se entregar para o fluxo natural do universo. O universo está evoluindo, a gente, como já foi dito na última apresentação, é poeira cósmica, a gente é eco do Big Bang. Há 14 bilhões de anos a gente é manifestação do mistério. E, portanto, do Fernandinho Beiramar à Madre Teresa de Calcutá, todos nós vamos evoluir. Agora, o que faz com que cada um de nós evolua distintivamente? O que faz com que cada um de nós possa evoluir diferente? Todos nós estamos subindo a mesma montanha. Cada um de nós sobe por um lado, portanto, a gente tem perspectivas diferentes. Essa é a beleza, mas a montanha é a mesma. E aí eu queria compartilhar um pouco com vocês algumas coisas que eu tenho aprendido e um pouco da minha história, de como é que eu percebo que dá para a gente encontrar o nosso DNA espiritual. Qual é a tinta única que cada um de nós tem para se colocar a serviço de um propósito, de um significado, de algo que transcende a nossa experiência, para que nos deixe com a sensação de pertencer a algo muito importante. E a principal pista para isso tem a ver com a nossa história de vida. E a gente foi construído, como o Marcelo Gleiser colocou aqui brilhantemente, a experiência da perda da mãe dele cria um script na vida dele. Só que não foi só na vida dele. Cada um de nós viveu um conjunto de vazios. Como a Melanie Klein dizia, quando um recém-nascido nasce com o que ela chama de totalidade indiferenciada. O que quer dizer isso? O recém-nascido não diferencia o dedo dele, o peito da mãe e o cobertor. Deve ser um barato ser recém-nascido, pena que é inconsciente, né? Essa sensação de conexão com tudo, e com certeza o colega surfista, e muitos de nós já sentimos essa sensação que a gente quebra essa ilusão de separação e de repente eu estou unido com tudo. É fazendo esporte, correndo. As mulheres que já tiveram filho sabem do que eu estou falando. Essa sensação de integração que quebra a ilusão de separação. Mas o que acontece? Para a nossa sobrevivência, esse sentimento de totalidade indiferenciada, ele quebra, e a primeira quebra é a quebra física. Quando a criança senta, ela percebe que ela é separada da mãe. Deve ser muito dolorido. A gente não lembra porque é inconsciente. Você perceber que você e a sua mãe não são mais a mesma coisa. Nesse momento que abre esse espaço entre você e a sua mãe, abre o espaço do ambiente. E você começa a perceber que você tem que reagir ao ambiente. E é nessa reação ao ambiente, nesses vazios criados, desde uma coisa simples, que é chorar de fome e tua mãe te amamentar 15 minutos depois, até não ter uma mãe,
nesse conjunto repetitivo de vazios que você se acostuma a ter que reagir para preencher, que a gente constrói a nossa personalidade. É com base nesse conjunto que a gente constrói o nosso script. Segundo quem estuda isso, mais ou menos até os nossos 4 anos de idade, portanto, a maioria de nós não tem lembrança de como é que a gente construiu o nosso script. A gente vai escolher ser bonzinho, perfeccionista, realizador, vítima, ficar doente, para ser aceito, para ser reconhecido. E o mais incrível é que a gente passa o resto da nossa vida se relacionando nos nossos casamentos, com os nossos amigos, no nosso trabalho, para preencher esse vazio, para preencher esse buraco, que é um vazio que não tem volta. Todos nós, com essa experiência, adquirimos um sotaque. Por melhor que o meu colega aqui aprenda a falar português, ele sempre vai falar com sotaque espanhol. O nosso sotaque é o conjunto dos nossos vazios. O meu, na minha história, nasci numa família bastante humilde, na periferia de São Paulo. Minha mãe é 11ª de 11 filhos, foi concebida quando minha avó tinha 46 anos. Meu avô já estava doente. Meu pai, segundo filho de 4, descendentes de italianos, com 9 anos começa a sustentar a casa dele, porque o meu avô era alcoólatra. E, portanto, a experiência que eu tive, os nossos pais projetam os vazios deles na gente. E o script que eu arrumei foi de ser realizador, de fazer coisas. A única sensação que eu fui tendo ao longo da vida é que se eu fosse competitivo e fizesse coisas, é que eu ia ser amado. Portanto, eu me viciei em fazer coisas. E esse foi o script e o meu vício ao longo da minha vida. Agora, qual é a diferença? Por que isso de um vício se transforma em virtude e pode ser a pista pela qual você exerce o seu propósito? Porque enquanto é vício e você não sabe que você está casando com alguém que não vai te dar o que os teus pais não te deram, você está reforçando essa busca do vazio. Enquanto você está esperando que o seu chefe, que também é um troglodita emocional, te reconheça, te elogie, reproduzir o círculo de sofrimento. Como dizia o famoso Stanislau Ponte Preta, de onde não se espera nada, é de lá que não vem nada mesmo. E todos os dias a gente cria expectativa de aceitação e reconhecimento de pessoas que não vão nos dar o que está lá para trás. A beleza dessa história, e tenho que discordar aqui do terapeuta, pela minha experiência pessoal, eu posso estar muito errado, eu não acredito em cura terapêutica. Eu acredito em consciência, permitindo com que a gente escolha dar respostas diferentes. E este é o caminho, né? Toda abordagem terapêutica é maravilhosa. E eu tive o privilégio de começar a fazer terapia muito cedo na minha vida. Com 22 anos, casei muito cedo. Minha filha, que quando eu tive 24 anos, tem o privilégio de morar em Porto Alegre, ela está aqui hoje. Como eu casei cedo, eu fui fazer terapia cedo. E eu achei que a terapia... É verdade. E foi uma bênção para mim, porque eu escolhi terapia, porque quando você casa... Você não casa só com a pessoa, você leva o seu sistema familiar e a sua ancestralidade e casa com a ancestralidade de com quem você está casando. E você, mais devagar ou mais rápido, percebe que aperta a pasta de dente em lugar diferente. É duro, né? E a terapia foi uma bênção para mim e eu acreditei que eu tinha cura, que eu tinha conserto, mais uma ilusão do meu ego. Terapia é fundamental, necessário, porque ela te deixa mais funcional. Ela deixa o teu ego mais funcional, a tua personalidade funciona melhor. Mas ainda não nos reconecta com a essência. E eu tive que aprender isso duro, como o caminho de volta para a essência é um caminho de coragem, é um caminho do passo de fé. Por quê? Você pode escolher viver com a sua personalidade e com o seu ego o resto da sua vida. Todos nós precisamos de ego, eu não estou falando para destruir o ego. Para fazer o caminho de volta, a gente precisa do ego forte, porque a gente tem que ter
a coragem do passo de fé. O que eu estou chamando do passo de fé? É olhar para o vazio de novo. Ao invés de tentar ficar olhando para fora e preencher o vazio, é voltar e olhar para dentro e falar, sabe o quê? Dói. Dói não me sentir aceito. Dói não me sentir reconhecido. Sabe o quê? O que eu estava achando que vinha no meu relacionamento, aquele emprego que eu achei que eu ia me realizar, aquele projeto, era só mais uma tentativa de encontrar um peito cheio. Mas sabe o quê? Ele está murcho. Olhar para o peito murcho e enfrentar o que o São João da Cruz falava, que a noite escura dos sentidos e a noite escura do self é um ato de coragem profundamente dolorido, mas libertador. Eu vivi a minha noite escura dos sentidos entre 2000 e 2002. Eu, muito novo, fui convidado para construir o que foi o maior parque temático da América Latina, projeto de 200 milhões de dólares. E eu, mais um conjunto de pessoas, a gente acreditava que estava fazendo a Disney brasileira. Um negócio muito grande. Junto com isso, trabalhava 16 horas por dia, sábado, domingo, durante agosto de 98 a novembro de 99, eu trabalhei todos os finais de semana. Nesse meio tempo, meu casamento entra em crise e eu estou vivendo tudo isso ao mesmo tempo. O parque, a gente inaugura o parque, na reunião uma semana antes do parque inaugurar, a discussão era se a gente ia parar a rodovia porque ia encher de carros. Primeiro dia que a gente abre o parque tinha 1.400 funcionários, vieram 200 visitantes, ou testemunhas, como a gente diz. E eu tive que lidar com o fracasso, a dor absurda de acreditar que estava fazendo algo grandioso. E no dia de inauguração do parque, metade do PIB brasileiro estava lá. 3 dias depois eu estava vivendo fracasso. No sábado seguinte, falou, bom, não veio porque era dia de semana, sábado, legal. Vai vir um monte de gente. Choveu. E foi uma chuva libertadora. Naquele momento eu estava em processo terapêutico, trabalhando a sombra, e a sombra é uma grande aliada para você encontrar a coragem de dar o passo no vazio. E eu tenho isso escrito até hoje, eu sentia chover na minha cabeça. Eu falava, tá bom, eu me entrego. Me toma, chega, eu não quero mais brigar. E achei que estava resolvido. Né? Minha vida continuou, eu continuei no parque, construímos uma missão baseada num programa educativo, e eu estava muito animado porque eu acreditava que aquilo era o meu propósito, aquilo que era o que eu estava fazendo. 2 anos depois, 2002, foi um ano marcante na minha vida. Em fevereiro, minha ex-esposa, que é de São Leopoldo, resolve voltar com os meus filhos para o sul. E eu tenho que viver a dor da separação de novo, já estava acostumado a vê-los. E foi muito duro. Em maio eu sou sequestrado. Passo 2 dias em cativeiro, pago o resgate. O ano que mais teve sequestro em São Paulo. Em novembro eu sou demitido do Hopi Hari. Foi duro, mas foi absolutamente libertador. Se eu não tivesse dado o passo de fé, quem viu Indiana Jones, o 3º episódio de Indiana Jones, com Sean Connery, quando ele tem que buscar o Santo Graal, ele tem que pisar no vazio para a ponte se manifestar, esse convite da coragem de pisar no vazio é libertador. Dolorido, mas libertador. E nesse meio do caminho foi ficando cada vez mais claro o que eu imaginava que era o meu propósito, que é servir a trazer consciência e espiritualidade para o ambiente do trabalho e das organizações, que me colocou no desafio que eu vivo hoje. E hoje eu posso dizer para vocês que eu vivo a noite escura do self. Como diz o Almaz, que é um sábio, e ele usa as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus não fala bem-aventurados os pobres de dinheiro, ele fala os pobres de espírito. E para mim essa está sendo a lição mais difícil que eu tenho enfrentado na minha vida. Pobre de espírito significa abrir mão de autoria, abrir mão da ilusão de separação. Como colega surfista, uma onda não existe separada do oceano. Nenhum de nós existe separado do universo. Abrir mão
da autoria, da identidade, para se colocar como centro de ação e manifestação do universo é das coisas mais doloridas, porque o sotaque está lá. E se cada um de vocês perceberem, eu tenho feito um exercício todos os meus dias, e é um exercício difícil, eu me faço 2 perguntas. Onde eu estou? Às vezes é difícil responder essa pergunta. No meio de uma reunião importante, com PowerPoint projetado, relembrar onde você está, sentir você sentado na cadeira, contato com a respiração, dar nome para o sentimento, que para o homem é uma das coisas mais difíceis, o sentimento máximo para o homem, eu estou bom, estou ruim. Dar nome, como assim? O que eu estou sentindo? Nada. Consciência do que eu estou pensando. E a segunda coisa é o quanto eu estou manipulando a experiência. O quanto o que está acontecendo me afeta. E o quanto o que eu estou tentando fazer é para manipular a experiência, para ela servir o meu vazio de ser preenchido. Ou eu estou inteiro com a realidade como ela é, abrindo mão de autoria. Tem sido muito difícil, particularmente nesse momento, vivo uma fase bastante desafiadora na empresa onde eu trabalho. E dói. Tem horas que é maior que eu. Eu estou diante de uma situação, está doendo, eu estou sentindo vontade de ser reconhecido, de ser aceito. Eu sei que aquilo não tem a ver com aquela pessoa, com aquela situação, mas é maior que eu. E, portanto, nesse aspecto, a consciência é curativa. E o convite final que eu queria deixar para vocês é dessa possibilidade, foi dito aqui, lembrado de Lovelock, a Terra é mais do que a Terra, é Gaia, é um ser vivo. E talvez nós somos pela primeira vez seres conscientes, que vamos ter a possibilidade de ser conscientes do próximo passo evolutivo. E talvez seres conscientes com ego, a gente seja só um projeto, um experimento de Gaia. E o convite é para a gente se conectar com a profundidade dessa experiência do mistério, e para cada um de nós poder, apesar da dor, apesar da dificuldade, tomar contato com essa possibilidade de ser humano com H maiúsculo e exercer o nosso potencial. Muito obrigado.